pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje, mais uma vez, no nosso canal Aprendi com Papai. E hoje com dicas fundamentais para quem quer melhorar em interpretação de texto. Bom, na maioria das vezes a gente tem a impressão que a interpretação de texto, ela é algo intuitivo, algo que você nasce sabendo ou que você literalmente nunca vai aprender na vida. Não, gente, interpretação de texto não é isso. Exatamente por isso, separei para vocês 5 dicas mais importantes para que você consiga destruir nas questões de interpretação de texto. A primeira dica de interpretação de texto é a seguinte: fique atento aos detalhes do texto. Não adianta só você ler lá o bloquinho de texto que aparece na sua questão do seu vestibular ou do seu concurso. Você precisa ler o texto estando atento também à fonte, o local de onde esse texto foi retirado. É importante que você perceba quem é o autor desse texto, se ele traz alguma imagem complementar. É fundamental que você perceba para que aquela imagem está aparecendo, e tudo isso entra na nossa primeira dica. Você deve observar o texto como um todo, inclusive o que aparece de maneira mais discreta e mais implícita no texto. A nossa segunda dica muito importante para a interpretação de texto é que você busque ler por mais tempo no cotidiano. O que eu quero dizer quando eu falo isso? É muito comum que eu encontre por aí alunos que já desenvolveram sim o hábito de leitura, mas que nas provas de interpretação de texto tem uma grande dificuldade para interpretar porque se veem, às vezes, muito cansados durante a prova. O que é importante para que você consiga treinar um pouco mais e evitar esse tipo de cansaço? Que a sua leitura dure mais tempo. Exemplo, se você está acostumado a ler por 15, 20 minutos e ficar parando toda hora, vamos lembrar que no dia da prova não é isso que vai acontecer. Na prova do Enem, por exemplo, você tem que fazer a prova de linguagens e humanas no mesmo dia, além da nossa querida redação. Por isso é importante que você pare para ler e lembre-se, se você conseguir ler por 2, 3, 4 horas consecutivas, já é interessantíssimo para o seu cérebro entender que a atividade de leitura não precisa necessariamente ser algo extenuante. A nossa terceira dica fundamental é que você consiga também ler muitos textos que envolvem os quadrinhos. Charge, tirinha, cartoon, histórias em quadrinhos como um todo. Muitas das vezes as pessoas não têm uma grande convivência com esses textos no cotidiano, e aí chega no dia da prova e você quer acertar uma questão que envolve esse tipo de conteúdo. Claro que não tem jeito. É fundamental que você busque ler os principais autores para encontrar especificamente quais são as questões mais importantes desse gênero. Eu sugiro para você, em Charge e Cartoon, alguns autores brasileiros muito bons. Você tem, por exemplo, o Enfio, que é da velha guarda. Você tem o Jaguar, que também é da velha guarda. Vitor Teixeira, Laerte, Latuf, esses que já são de gerações um pouco mais recentes, mas que tem uma carga crítica muito interessante e que geralmente as provas do Enem e de outros vestibulares gostam muito. A nossa quarta dica fundamental, pensando principalmente no Enem, é que você leia o seu enunciado antes de ler o texto da questão. Por que isso é importante, gente? Bom, você sabe que a prova do Enem, ela exige muito de você em relação ao tempo que você vai gastar para executá-la. Pensando nisso, é fundamental que, lendo o enunciado primeiro, você já perceba ao ler o texto quais são as questões mais importantes da sua leitura. Por isso mesmo é fundamental. Para ganhar tempo, leia primeiro o enunciado e depois o texto. Se você para ler texto, enunciado e depois você volta no texto, você perde um tempo preciosíssimo que nunca será recuperado. Tudo bem, pessoal? Outra coisa fundamental e a nossa quinta dica de interpretação de texto. Para a prova de linguagens, você precisa ler todos os textos. É muito comum que a gente encontre aluno que fala assim: ah, o professor da matéria X ou da matéria Y
falou que não precisa de ler o texto do Enem. Olha, gente, o professor de outras matérias, ele pode falar sobre as disciplinas dele, mas como professor da área de linguagens, eu posso te falar com muita tranquilidade. Você precisa ler todos os textos da prova e, claro, com atenção. Você só consegue descobrir se a questão seria uma questão que você nem precisaria ler o texto se você faz a questão e acerta. Ou seja, no dia da sua prova, você vai ler absolutamente todos os textos sem preguiça para destruir e passar no seu vestibular. Beleza, pessoal? Para mais dicas, comentários, dúvidas, manda aqui para nós no canal, nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e para me fazer muito mais feliz, clica no sininho também para receber as notificações. Valeu, pessoal! Até a próxima, um grande abraço e tchau, tchau!